libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca fomos escravo de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Diga, misericórdia. Vocês querem me matar porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós dizeis o que também ouvistes de vosso pai. Responderam-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, faça as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que de Deus ouvi, e isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Replicaram-lhe eles: nós não somos nascidos de prostituição. Nós temos um pai. Nosso pai é Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos dele. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem dentre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Diga comigo, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não ouvis as minhas palavras, disse Jesus, porque vocês não são de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Responderam-lhe os judeus: não dizemos com razão que você é samaritano e que você está cheio de demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Eu não tenho demônio, disse Jesus. Antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá a morte. Por favor, repita essa última palavra. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Amém? Palavras de Jesus, palavras de vida eterna. Glória a Deus. Gente, quero falar com vocês aqui em breves palavras, questão de 1h30 só. Coisa pouca. Sobre as lições de Jesus aos judeus que acabaram de se converter. Esse é o contexto aqui, ok? O capítulo 8, obviamente o capítulo que antecede. Aliás, no início do capítulo 8, Jesus perdoa a mulher adúltera, uma mulher pega em ato de adultério, trazem a mulher para Jesus, Jesus diz: filha, vai em paz, não te condeno, e
Agora eu só te peço uma coisa, para de fazer putaria, essas coisas. Vocês ficaram escandalizados? Putaria é isso aí. Então, Jesus, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que entendem essa história da mulher adúltera como tipo assim, Jesus está passando a mão em cima do erro. Porque a mulher foi pega em ato de adultério, então ela deveria ser julgada, apedrejada, como dizia a lei da sua época. E Jesus só fez uma pergunta: se vocês não têm nenhum pecado, pode atirar a pedra. A consciência deles ficaram aguçada, ficaram tão violentamente aguçada que eles não tiveram cara de pau de levantar a pedra e tacar naquela mulher, porque vai que o que estava segurando a pedra já tinha pegado ela também. Pensa que não? Muito provável. Os que estavam ali segurando a pedra para bater na mulher, provavelmente já tinham se deitado com ela algumas vezes. Como é que eles sabiam onde é que ela ficava? Que moita que ela ia? Tipo assim, quem sabe onde ficam os motéis aqui de Maracanã? Levanta a mão. Se você souber, então é provável. É provável que, né? Então, assim, esses caras que estavam segurando a pedra, provavelmente, já tinha pego aquela mulher. Aí Jesus disse, cara, o fato é o seguinte, eu sei que vocês aqui são um bando de hipócritas, a questão fundamental é essa, vocês são terrivelmente hipócritas, vocês não são em nada melhor do que essa mulher, estão num estado tão ruim quanto essa mulher, e por que vocês se acham no direito de querer matá-la? Porque se é de matar ela, eu vou matar vocês também. Tá valendo? Eles disseram, é melhor a gente jogar a pedra, né? Joga a pedra aqui, vamos saindo aqui de levinho. E eles foram embora. Quando Jesus levantou a cabeça, só estava a mulher, e ele disse, filha, cadê teus acusadores? Ela disse, Senhor, foram todos embora. Aí ele disse, pois eu também não condeno você. Vai em paz. Agora, deixa de fazer essas coisas. Então Jesus disse, deixa aí, mas ele não disse, continue. Ele disse, tá bom, não está não? Não está na hora de dar uma mudada na vida, de dar uma ajustada nas coisas? Eu sei que Jesus resolveu a questão dessa mulher e, obviamente, os judeus ficaram constrangidos. E, a partir dali, Jesus começou a pregar e alguns judeus se converteram. E é exatamente sobre a conversão, a palavra de Jesus a esses judeus que se converteram que eu quero falar hoje à noite, ok? As lições de Jesus aos judeus novos convertidos. E eu quero que a gente se enxergue, que a gente se perceba nas instruções de Jesus para aqueles que acabaram de se converter. Primeira instrução de Jesus, versículo 31. Ele diz assim, dizia, pois, Jesus aos judeus que creram nele, se vocês permanecerem na minha palavra, você verdadeiramente é meu discípulo. Ok? Então veja, qual é a condição aqui para alguém ser seguidor de Jesus? Você compreende que você é seguidor de Jesus? Quando você abraça a fé cristã, o que é que você está fazendo? Você está se tornando seguidor de Jesus. Então ele diz, qual é a primeira regra? Ele disse, permaneça na minha palavra. Ou seja, a condição fundamental aqui é, obedeça a palavra de Jesus. Porque se eu não fizer isso, e automaticamente eu sou desqualificado como alguém que segue a Jesus. O que me autoriza a ser seguidor de Jesus é se eu obedeço às palavras de Jesus. Ok? Então a gente precisa ter um compromisso com a palavra de Deus, no sentido de cumprir o que ela pede para que eu cumpra. Estamos juntos? Irmãos, essa é a base fundamental. No último versículo que nós lemos, Jesus disse, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Essa pregação que eu estou fazendo hoje, ela é um complemento da pregação de domingo de manhã, domingo de noite e hoje domingo de novo. Ok? Elas estão seguindo aqui o mesmo fluxo, o mesmo rio.
Depois vocês vão ver o entrelaçamento desses rios. Então, qual é a primeira regrinha para ser seguidor de Jesus? Permaneça na palavra, na minha palavra. A gente vai encontrar esse apoio nas Escrituras, amados. Todo canto que a gente for, a gente vai encontrar isso. Por exemplo, Tiago capítulo 1, que é um versículo que eu gosto demais. Tiago capítulo 1, versículo 21. O texto diz assim: pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundície e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Estamos juntos? Então veja, ele diz que eu preciso fazer algumas coisas. Despoje-se de toda sorte de imundícia. Despojar é tira a roupa. Mas tira a roupa para quê? O que tipo de roupa é para tirar? A roupa da imundície. Tudo bem? Então assim, se eu venho a Jesus, se eu me torno seguidor de Jesus e eu não tomo uma medida radical acerca da minha vida, do que eu fazia, etc e tal, Jesus fala, cara, nem começamos. Não dá nem para a gente começar, porque para começar, precisa haver uma decisão radical de, eu vou guardar a tua palavra, fala que eu te escuto, fala que eu te obedeço, diz aí que é nós, estamos juntos. Então, se não houver essa decisão, eu disse, nem começa. Tudo bem? Então ele disse, primeira coisa que eu faço, despoje-se de toda sorte de imundícia, de todo vestígio de mal, e receba com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Alguém pode pensar assim, o que é essa salvação da alma? Quer dizer que nós vamos para o céu? A salvação da alma é hoje. Por favor, preste atenção. A salvação, quem não salva a sua alma hoje, não salva na eternidade. A alma é salva hoje. Eu digo para vocês sempre, o inferno começa hoje e o céu também começa hoje. Não tem como nós termos Deus habitando em nós e o nosso interior não se transformar no céu. Estamos juntos? Nós já vimos em outros dias que o que torna uma casa boa é quem mora nela. Já falamos muito sobre isso, é uma coisa que eu defendo. É uma coisa na qual eu acredito. O que torna uma casa boa é quem mora nela. Por que é que a gente gosta da casa da vovó? Simples, meu amigo. A vovó sempre me dá carinho. A vovó sempre me dá afeto. A vovó sempre bota comida para mim. A vovó sempre me denga. A vovó sempre me acolhe. A vovó sempre me cheira. Sempre me abraça. Então como é que eu não gosto da casa da vovó? Claro que eu gosto da casa da vovó. Agora, Deus guarde em nome de Jesus. Que a vovó morre. Aquela casa vira o quê? Um lugar vazio. Um lugar sem sentido. Um lugar apenas de boas lembranças. Ainda é um bom lugar. Mas a minha avó não dá. Eu já falei para vocês que eu vim do interior, obviamente, sou de Quixeramobim, aleluia, glória a Deus. E tive uma infância muito difícil e ao mesmo tempo muito boa. Tenho boas lembranças da minha infância. E minha mãe faleceu, eu tinha 11 anos, viemos para Fortaleza. E eu passei, eu acho que 15 anos sem ir lá. Muitas lembranças, os rios, as espigas de milhos plantadas no nosso quintal. Tudo que a gente precisava, quiabo, maxixe, girimum, melancia. Fazia o quê? Ia lá no quintal, cortava e comia. Quente, frio, do jeito que fosse. Não interessa. Né? Ah, queria comer ata. A gente roubava no sítio do cara que tinha lá. Ele descobriu isso, depois ficou lá com espingarda, vigiando os meninos que entravam no sítio. É horrível isso. Lá tinha pé de caju, então a gente subia. Quando escutava um barulho no... O sítio que a gente fala é assim, irmãos, era um terreno enorme. E dentro do terreno tinha árvores frutíferas. O menino com fome vai para onde? Para a bodega? Não tem bodega. Assim, a bodega lá, bem longe. Então, o mais perto que tinha era o terreno desse homem, que passava na beira do rio. Então, a gente subia lá para roubar caju, ata, né? Então, era assim que a gente fazia. Então, pegava algumas atas. Quando não tinha ata madura, então a gente pegava as atas, enterrava no rio e deixava que a própria quintura lá da terra, minha coisa a gente sabia, a gente era invocado, já sabia como era que
acelerava a ata ficar madura, né? É bom demais. Aí quando dava fome, fazia o quê? Corria para o rio, abria o buraco, pegava a atinha quente, fria do jeito que estava, e consumia. Era bom demais. Mas por que eu estou falando isso mesmo, Jesus? Perdi o raciocínio. Hã? Brentinha? Cara, por isso que é bom a Brentinha. Show, é nóis. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou dizendo que o que torna um lugar bom é quem mora nele, né? Assim? Então, depois de 15 anos, aí lá vai eu de novo. Cheio de expectativa. Para rever os amigos, rever os lugares. Só que quando eu chego lá, os amigos que eu encontrei, os dentes que tinha, não tinha mais. Hã? Talvez, eu acho que não, foi a dificuldade de acesso à saúde mesmo. Uma reca de menino, as meninas bonitas, Jesus amado, e a gente dizia, glória a Deus, que livramento, meu Deus, naquele, que a gente era apaixonado, olhava assim, dizia, essa daqui vai ser a minha, Deus está guardando. A gente chegou lá, a situação não era mais. Tudo mudou. Situação, ou seja, aquele lugar que a gente buscava, não tem mais. Geograficamente é o mesmo lugar. Mesmo lugar. Aqui nós tivemos lindas experiências. Mas a mamãe que morava lá, não mora mais. Então o lugar deixou de ser o quê? Especial. Ficou especial, continua especial por ser um local de boas lembranças, de boas memórias, mas não tem mais o encanto que ele tinha, porque quem morava lá não está mais. Então, o que torna a nossa casa legal? Quem mora nela. Estamos juntos? O que nós queremos dizer com isso? Que você é um reflexo de quem mora dentro de você. O que é o céu? É um lugar onde Deus mora. A gente sabe que se Deus sair do céu e for para o inferno vira céu. Porque o céu é onde Deus habita. Irmão, não há lugar onde Deus entre e ali não vire quem Ele é. É impossível Deus entrar num lugar e a sua natureza não mudar o lugar onde Ele entrou. É impossível. Em todos os lugares que Ele entra, muda. Tem que mudar, é obrigado a mudar. É como acontece com a luz e as trevas. Você chega na sua casa agora, tudo está escuro. Mas quando você conecta a luz expulsa, numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, eu acho. Pelo menos o pessoal que se encarregaram de medir a velocidade dela, diz que é assim. É muito rápido, você não consegue ver a velocidade com que aquilo acontece. A luz chegou, tão rápido quanto ela chegou, as trevas dissiparam porque a luz entrou. Estamos comigo? Então o que eu estou dizendo com isso? Que o céu vem para a terra quando Deus passa a habitar dentro de nós. Ok? Então, os céus começam hoje e o inferno também. As perturbações que o inferno causa no ser humano também começam hoje e o céu também começa hoje. Então, quando é que começa a salvação da nossa alma? Hoje. Hoje. E como é que começa essa salvação? Ele disse, largue tudo que é de imundício. Porque Deus é santo, irmão. Você compreende isso? Deus é puro. Deus não se contamina, Ele é puro. Não há como contaminar Deus. Ele é puro. Então ele disse, se você quer relacionamento comigo, então tire a sua roupa de imundície, de toda sorte. Ele ainda coloca assim, bem específico. Toda sorte de imundície. Receba com mansidão a palavra que você está recebendo, porque a gente pode receber a palavra sem espírito de quebrantamento, sem espírito de submissão. Você compreende? Ou seja, eu sei que Deus é contra estas coisas, mas eu insisto em fazer. Então, o que é que acontece com o meu espírito? Não é um espírito quebrantado. Ele disse, receba a palavra com um espírito de mansidão. E vai acontecer, porque Deus não estupra ninguém. Deus não viola ninguém. Estamos juntos? Se Deus violasse, se Deus estuprasse,
todo mundo estava salvo, irmão. Porque a pessoa dizia assim, eu quero nada com o senhor não. Quer não, rei? Vou ver quem manda nessa bodega. Peraí. Você já viu aquele filme de exorcismo, o cão querendo entrar e você puxando ele pela boca assim? Você não entra, você não entra, você entra. Deus não faz assim. Então, se não houver espírito de quebrantamento, porque na verdade, irmão, quem tem que clamar, quem tem que pedir, quem tem que querer sou eu. O Senhor diz assim, eu sou rico para com todos aqueles que me invocam. Se eu não invoco Deus, ele disse assim, eu serei achado por todos quanto buscarem por mim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Você queria namorar com alguém, se casar com alguém que te ama 0,2%? Quanto que você me ama? Sim. Você queria se relacionar? Não. Você queria se relacionar quando? Quando você fosse a pessoa mais importante para aquela pessoa. Mais importante, às vezes, do que a própria vida dele. Porque ele daria a vida por você, em seu lugar. Aí você diz, esse daí eu me lanço. Esse aí eu me arrebento. É nós, estamos juntos. Por que você acha que Deus vai querer relacionamento conosco, você dando só 0,2% do seu coração para ele? Quer não, irmão? Ou você decide, é Deus que eu quero. Ele diz, você vai me buscar e vai me achar, se isso for de todo o vosso coração. Perguntaram para Jesus, Jesus, de toda a Bíblia, qual é o mandamento mais importante? Ele disse, olha, isso é fácil. Qual é? Ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Mas do que ele está falando? De tudo. Ou seja, no que se refere a paixão, Jesus está dizendo, Deus deve ser a tua maior paixão. O teu namorado não pode ter um lugar mais importante do que o lugar de Deus na sua vida. Você diz assim, eu não consigo viver sem minha namorada. Está errado. Você não consegue viver sem Deus. É diferente. Ser o seu namorado, pode ter certeza, você consegue viver legal. Legal. Agora, sem Deus, está ferrado, irmão. Então ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, ou seja, seus pensamentos. Seus pensamentos amam a Deus. Como que os seus pensamentos amam a Deus? Você seleciona. Tem certos pensamentos que eu não deixo entrar na minha mente. Por quê? Porque eu sei que aquilo desagrada a Ele. Amados, e Deus, Ele penetra nos nossos pensamentos. Ele sabe dos nossos pensamentos. Ele conhece os nossos corações e os nossos rins. Eu não sei porque Ele usa os rins, eu não sei, mas enfim. Ele ama nossos corações, ele nos conhece com toda profundidade. Esse é o sentido do texto. Ele nos conhece tudo. Então imagina que Deus permeia os nossos pensamentos. E Ele chega lá dentro da nossa cachola e começa a olhar para os nossos pensamentos e diz, nossa, aqui está trevoso, hein? Trevoso, Ele conhece os pensamentos. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus com os teus pensamentos. Com as minhas emoções, com o meu entendimento. Ele fala, com a minha força. Tem pessoas que pensam assim, bom, quando eu ficar velho, capenga, que não dá para aproveitar mais nada, eu me converto. Massa, não é não? Mas o que a Bíblia fala? Se tu é jovem, entrega a tua vitalidade ao Senhor. Se tu é jovem, é a hora de você se rasgar e se lascar por Deus. O melhor da minha vida eu vou dar ao Senhor. Então, qual é o maior mandamento? É esse. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Depois disso é que ele fala, agora sim, amarás o teu próximo. Ou seja, antes mesmo do teu próximo, o meu amor é por ele. Estamos juntos? Então ele disse, largue imundícia, largue impureza e receba com mansidão a palavra que foi implantada dentro de você. Esse é o primeiro passo para quem deseja ser seguidor de Jesus. Foi a primeira lição que Jesus deu para o seu discípulo, ok? Os caras tinham acabado de se converter. Irmãos, aqui, a gente vai já chegar num ponto aqui, mas eu vou logo me adiantar. Algumas pessoas se convertem na igreja e a gente tem o seguinte raciocínio. Vamos ser tolerantes com um monte de coisa, porque afinal de contas a pessoa acabou de entrar na igreja. A gente não pode ir com força. A gente tem que ir leve e tal.
Amado, percebe como foi que Jesus chegou? Pé nos peitos, irmão. Massa demais, não é não? Ele não chegou dando cafuné dizendo, não, filhinha, que é isso, você é adúltera? Tudo bem, faça só 2 vezes por semana. Alivia o negócio. Não, mano, ele não negociou, não. Tipo, ele vai pro Zaqueu e diz, Zaqueu, tu é ladrão, senhor? Tá roubando o povo, tô. Mano, era aí, mano. Quanto é que tu tira aí por mês? Senhor, 3 milhões. Meu filho, baixa isso para 1. Para que essa ganância toda? Então, Jesus não foi assim, mano. Ele foi pé nos peitos. Irmão, vai andar comigo? Vou. Ou você se firma na palavra para obedecer, para acolher ela com mansidão. Ou então, chapa, continua fazendo o que você está fazendo. Jesus é assim, irmão. Você se lembra desse negócio do chapa ainda? Não. Pois era do meu tempo. Então você tem, por exemplo, Mateus capítulo 13. Eu falei de Tiago capítulo 1, versículo 21. E no Mateus capítulo 13, Jesus fala exatamente sobre isso. Como é que eu acolho a palavra em mim? Com que tipo de atitude eu acolho a palavra em mim? Lá é muito forte. Então, não vou falar sobre Mateus capítulo 13, porque é um capítulo muito bom. Ia pedir muito da nossa atenção. Mas o fato é que ele cita lá que tem 4 tipos de corações, mas somente um tipo de coração tinha arrumado o seu coração para receber a palavra. Estamos juntos? O primeiro tipo de coração que aparece na parábola de Mateus capítulo 13, ele disse, é o coração à beira do caminho. Esse nem se esforça para entender a palavra. Não entendi, não faz sentido isso aí para mim. E fica por isso mesmo. Jesus fala, beleza, não se esforce, não vá atrás. Porque quem tem que ir atrás sou eu, quem tem que querer entender a palavra sou eu. Eu vejo Jesus muitas vezes dizendo coisas que as pessoas perguntam assim, what? As pessoas ficam voando, não entenderam nada. E Jesus não se preocupou de dizer, não, sente aqui, filhinho, eu vou te explicar. Senta aqui que papai vai te dizer. Não. Vá atrás. Quer saber? Quero. Prove. Você quer saber sobre os tesouros do céu? Quero. Prove. Porque a Bíblia diz assim, que a sabedoria é dada àquele que busca como quem busca tesouro escondido. Se a palavra de Deus é o tesouro do reino dos céus, nada acontece sem uma palavra liberada. Se eu entendo isso, porque os céus, as coisas visíveis, foram criadas a partir de uma palavra, e Jesus falou, campeão, se a semente da palavra não for lançada no coração, não acontece novo nascimento. Se a palavra não for implantada no coração, nada acontece. Tudo começa a partir de uma palavra. O reino dos céus é assim. Um semeador saiu a semear e lançou a semente. E a semente caiu num terreno à beira do caminho, a semente caiu num terreno cheio de espinho, a semente caiu num terreno que era cheio de pedra, e um terreno caiu num lugar onde a pessoa se preocupou em afofar a terra, em adubar a terra, em dizer, eu vou preparar o ambiente para essa preciosa semente que eu acabei de receber. Aí Jesus fala, nesse solo ela vai crescer. Nesse solo, ela vai criar raiz. Nesse solo, ela vai chegar a produzir extraordinariamente. Mas quem fez essa parte foi eu. Eu faço. A parte de Deus foi lançar a semente. E a minha parte foi, vou fazer alguma coisa com isso ou não estou nem aí? Essa parte é minha. Então Jesus diz para os caras que acabaram de se converter, quer andar comigo, irmão? Tem certeza? Tenho. Primeiro, permaneça da palavra. Se não acontecer isso, não dá para a gente andar junto. Aí olha só o que Jesus diz depois. O que ele disse depois? Você vai permanecer na palavra. No versículo 32 ele diz, e você vai conhecer a verdade. Estamos juntos? Então como é que eu vou conhecer a verdade? Irmãos, escuta isso. Jesus está dizendo, você conhecerá a verdade. O que é que significa dizer que existe a verdade? Uma vez eu estava conversando com um rapaz ateu, e ele estava lá desenvolvendo alguns argumentos
muito comum nessa sociedade que nós estamos vivendo hoje, que é a teoria do relativismo. Tudo é relativo. Não existe verdade absoluta. Tudo depende. Eu comecei a conversar com ele, não dá para eu desenvolver aqui o meu raciocínio, porque seria uma outra pregação, mas o fato é que, depois que eu desenvolvi meu raciocínio, eu disse para ele, se não existe verdade absoluta, então não existe verdade. Não sei se vocês entenderam aqui. Se não existe verdade absoluta, então não existe verdade. Porque se tudo é verdade relativa, significa dizer que não há verdade. Se não existe verdade, onde você vai ancorar sua alma? Você não tem ancoragem para a sua alma. Se não existe verdade, você não tem como fazer comércio. Se não tem verdade, não tem como você amar ninguém. Se não tem verdade, não tem como você ser mãe. Se não tem verdade, não tem como você ser filho. Se não tem verdade, a sociedade não existe. Não tem como existir. Porque tudo surge a partir da verdade. Vou citar exemplo. Você vai para padaria comprar, na mercearia comprar qualquer coisa. Você chega lá, tem 1 quilo de arroz. Se aquilo não é verdade, você vai ficar com dificuldade de levar aquilo ali. Como é que eu sei que isso aqui tem 1 quilo de arroz mesmo? Como é que eu sei que o porco que o Zé está vendendo tem 1 quilo mesmo naquele negócio ali? Porque existe um instrumento que você coloca o objeto em cima e ele diz para você, eu garanto para você que aqui tem 1 quilo. Se não existe verdade, não dá para comercializar. Se você não confia no sentimento do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, por você, não dá para namorar, não dá para casar. Porque tudo parte de uma verdade. Sem uma verdade você não se move. Sem uma verdade você entra em desespero, porque a sua alma não tem ancoragem de nada. Um exemplo disso é quando existe traição dentro do casamento, dentro do relacionamento. O que foi que houve? Foi rompido uma cadeia de verdade. Meu amigo, para restaurar de novo a confiança, Jesus amado. O telefone tocou, o gato miou, você diz, hã? Você já está pensando que é a outra que está ligando, o gato está dizendo, meu amor. Assim. Está chamando ela, está chamando ele. Você não descansa, você fica paranoica e paranoico. Tudo está errado, tudo. O que foi que houve? A verdade foi rompida. Sem verdade eu não consigo viver. Vocês estão comigo? Então Jesus disse, para você conhecer a verdade, só é possível se você guardar a minha palavra. Porque se você não guardar a minha palavra, é prova de que você não quer conhecer a verdade. Quer conhecer a verdade? Quero. Obedeça a minha palavra. Vai chegar um ponto que seus olhos vão abrir, seu coração vai abrir e você vai dizer, meu Deus. Quando você tocar na verdade, aí você diz, camarada, onde é que eu estava? O que eu fui fazer? Meus olhos se abriram. Eu estou vendo diferente. Trocaram minhas lentes, não era catarata. O que era que eu tinha nos meus olhos que eu não estou vendo direito? E agora a minha visão foi aberta. É isso que Paulo diz. Olha, o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Significa dizer que quando alguém crê, a Bíblia fala, então é removido o véu que estava posto sobre o entendimento da pessoa, para ela enxergar a verdade de Deus. Então Jesus disse, quer conhecer a verdade? Quero. Só tem um jeito, irmão. Se você tiver um compromisso muito profundo, muito sério com a palavra. Sem isso, nunca se conhecerá a verdade. Tem um texto em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, que eu acho ele horrível e ao mesmo tempo maravilhoso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7.
Olha só o que diz, irmãos. Luquinha, cadê tu? Tá lá. Olha, irmãos, o que está escrito aqui? Vocês me permitem ler um pouquinho antes, porque para vocês entenderem o sentido do que ele vai afirmar, tá bom? Nós até lemos esse texto, se eu não estou enganado, no domingo passado. Diz assim, ó, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder que ela tem. Paulo diz, afaste-se dessas pessoas, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levada de várias concupiscências. Escute o que diz o versículo 7. Sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Perceberam isso aqui? Sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque as características que essas pessoas tinham eram de pessoas que não guardavam a palavra. Ele termina dizendo assim, ó, porque destes que têm a aparência de piedade, mas nega o poder dela, o que é que ele está dizendo aqui? São pessoas que você olha e diz assim, parece crente, tem cara de crente, tem jeito de crente, tem roupa de crente, tem cabelo de crente, tem maquiagem de crente, tem aparência de crente, mas na vida dele não é manifestado o poder que o Evangelho tem. Ok? Escuta só, irmão, como é forte. Porque destes são os números dos que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres loucas, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então são pessoas que até têm relacionamento na igreja, tudo, mas eles decidiram não andar na palavra. O Senhor disse, esses nunca vão chegar ao pleno conhecimento da verdade. Porque para chegar ao pleno conhecimento da verdade, eu tenho que o quê? Andar na palavra. Estamos juntos? Então foi a primeira recomendação de Jesus para os caras que acabaram de se converter. Diz, permaneça na minha palavra. Segunda coisa que vai acontecer, você vai conhecer a verdade. Terceira coisa, você vai ficar livre. Olha que lindo. O que nós lemos lá em Tiago? Se você acolher a palavra com espírito manso, humilde, quebrantado, como tipo aquele que fala, que diz assim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Se você receber a palavra com o espírito quebrantado, o Senhor disse, sua alma vai ser salva. Sua alma vai ser salva. Você vai conhecer a verdade e você vai andar completamente livre. Estamos juntos? Será que nós precisamos ser livres na nossa alma? A alma é o lugar onde nós mais nos tornamos refém. Nas nossas emoções. O que é a alma? A alma é a sede dos pensamentos, das emoções e da vontade. P-E-V. Diga comigo, pensamentos, emoções e vontade. Você gostaria que Deus entrasse nessa dimensão da sua vida? Está aqui a receita que Jesus deu. Faça essas coisas e a salvação chega na sua alma. Oh, eu queria que Deus me salvasse. Deus já te salvou. O preço já foi pago. Jesus já morreu para se tornar a remissão, a redenção, o resgate
dos que creem. Já está feito. É como se um depósito estivesse sido feito no banco no teu nome. E tem uma senha. E a senha é essa que Jesus falou: se você permanecer na minha palavra, você se torna meu discípulo. Se tornando meu discípulo, permanecendo na palavra, você vai chegar ao ponto em que a verdade vai se abrir para os seus olhos. Quando a verdade for aberta para os seus olhos, liberdade chega na hora. Você sabe disso, irmão? A gente tem casos de pessoas que às vezes, no ato da conversão, eles estão embriagados, drogados, e o efeito da droga passa na hora. O efeito do álcool passa na hora. E aquela pessoa que antes não podia ver um copo, não podia ver um baseado que caía em cima, agora enoja o cheiro. Que houve? Conhece a verdade. Você se torna livre. É quando os olhos se abrem, a liberdade chega. Agora, por que Jesus está ensinando isso? Ele explica no versículo 34. Ele diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade, porque eles estavam dizendo o seguinte: nós somos descendência de Abraão, nós não somos escravos de ninguém, nós somos livres. Como que você diz que você será livre conhecendo a verdade? Ou seja, estavam dizendo: nós não somos escravos não, nós somos livres. Jesus fala: é verdade, seus pés estão livres, suas mãos estão livres, mas por dentro você está preso. E eu estou falando da liberdade que acontece dentro, não é fora. Existem pessoas que estão presas na cadeia, mas estão livres. E existe uma quantidade de gente absurda que está solta, mas presa. E é a pior prisão que existe. É a prisão dentro. Você quer fazer, mas não faz. As suas emoções mandam em você. As suas vontades mandam em você. Você é escravo de você mesmo. Então Jesus fala: vocês estão dizendo que são livres? Escute o que eu vou dizer. Versículo 34. Em verdade vos digo: todo aquele que comete pecado é escravo dele. Estamos juntos? Irmãos, isso aqui é muito sério que Jesus está dizendo. Jesus disse: junto com o pecado vem um poder de escravidão absurdo. Junto com ele vem algemas que amarram. Quem peca é escravo do pecado. Agora, no versículo seguinte, para mim é mais sério ainda. Ele diz assim: ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Diga comigo: o escravo não fica para sempre na casa. O que é que isso diz para nós? Quem peca faz uma aliança com o espírito de orfandade e de rejeição. Quem peca se torna escravo. Aí ele disse: e o escravo não fica na casa. Ou seja, quando peca, um espírito de orfandade e de rejeição, é feita uma aliança. E ainda que você queira ficar livre daquilo, você não consegue. Porque o espírito de rejeição e orfandade está presente. O escravo não fica para sempre na casa. Vocês se lembram que Adão, logo que ele pecou, a Bíblia diz que ele fugiu e se escondeu de Deus. Vocês lembram disso? Adão tinha comunhão com Deus todos os dias. Mas quando Adão pecou, Deus veio na viração do dia procurar Adão. Cadê Adão? Estava escondido de trás de uma moita. Então veja que ridículo a gente pensar assim: tem uma moita ali. Aí parece brincadeira de criança, né? Criança se esconde de trás de um cabo de vassoura. E ele está certo de que a mãe nunca vai encontrar ele, porque ele está escondido. Eu acho que é como a situação do Adão. Ele foi para de trás de uma moita e disse: o que tu está fazendo aí, Adão? Rapaz, estou me escondendo. Por quê? Porque eu estou carregado de medo. Aí Jesus pergunta: quem te mostrou que tu estavas nu?
que aconteceu? Adão pecou. Na hora que pecou, o escravo, o pecado lançou as algemas nele e tornou ele escravo. E naquele ambiente ele fez uma aliança com o espírito de orfandade, de rejeição. Então ele só tinha um destino no seu coração: eu quero correr. O que Jesus disse foi: se você vai ser meu discípulo, perceba, não dá para pecar. Porque quando você peca, você vira escravo. E quando você peca, você ganha um espírito de orfandade. E por causa disso você não vai querer permanecer na minha casa. E obviamente que essa casa que Deus está falando não é só a igreja, é a casa onde Deus habita. Claro que inclui a igreja também, porque a igreja é um ambiente. Então, por causa do espírito de rejeição, de orfandade, que o pecado instalou no meu espírito, na minha alma, eu não consigo me relacionar com Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, aliás, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo lembra a Timóteo: Timóteo, nós não recebemos espírito de medo, seja ousado, seja corajoso. Nós não recebemos espírito de covardia, mas nós recebemos espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Quem é esse espírito aqui? É o Espírito de Deus. E qual é o espírito da rejeição? O espírito do medo. É o espírito que habita nas pessoas que têm o pecado como estilo de vida. Esses vão andar com esse espírito de rejeição. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. O apóstolo diz assim, mesmo o apóstolo Paulo, ele diz assim: ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, mas sim o espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Preste atenção nisso aqui, gente, estamos juntos? Eu estou falando que, por que Jesus disse: você precisa permanecer na palavra, para conhecer a verdade, para ser livre. Por quê? Porque se você peca, você se torna escravo do pecado. Junto com o pecado vem uma aliança com o espírito de orfandade e de rejeição, que é o espírito que opera no mundo. Mas Paulo está explicando para Timóteo e agora para os irmãos de Coríntios, explicando para eles: queridos, escuta, nós não recebemos o espírito que vem do mundo, ou seja, esse espírito de rejeição que foge de Deus é coisa do passado. Mas nós recebemos o espírito que vem de Deus para nós compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente. O que Deus está dizendo é: eu quero te levar para o nível de filho. Eu quero te tirar do nível de escravo. Eu quero te tirar do nível daquele que não permanece na casa, para aquele que é dono de tudo. O filho permanece na casa, o escravo não consegue. Então quem permanece na prática do pecado, a Bíblia fala, esse está aprendendo sempre. Esse está aprendendo sempre, mas nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. Porque para chegar ao pleno conhecimento da verdade, tem que se firmar na palavra. Tem que obedecer a palavra. Estamos juntos? Então Paulo está dizendo: você recebeu o Espírito que vem de Deus para você compreender as coisas que te foram dadas gratuitamente. Ou seja, você vai compreender o teu direito de filho agora, a tua condição de filho agora, o que é teu por direito. Então imagina o seu filho chegar em casa e perguntar: papai, posso pegar o iogurte na geladeira? Ou então o filho chegar em casa e dizer: não posso abrir a geladeira, porque eu me constranjo em abrir a geladeira. Mas o filho que se sente filho, ele se percebe: tudo é meu. E é mesmo. Eu e minha esposa estamos trabalhando. Mas para quê? A gente vai deixar tudo para os nossos filhos. Então, na prática, na real, tudo que é nosso é o quê? É deles. Eu posso, por causa do espírito de rejeição, não desfrutar daquilo que é meu.
Jesus está dizendo: se você permanece no pecado, você está sendo roubado. E você não tem consciência disso. Então Paulo diz: escuta, você recebeu o Espírito que vem de Deus, para você descobrir, por meio dele, as coisas que te foram dadas gratuitamente. Filho não paga para ser filho, ele é filho. O filho não se torna dono de tudo, porque ele é nota 10 em tudo. Ele se torna dono de tudo porque ele é filho. Embora tire 8 nas coisas, embora tire 7 em outras, tire 0 em outras, 10 em outras, mas não é isso que torna ele herdeiro de tudo. O que torna ele herdeiro de tudo é porque ele é filho. Mas se eu não tiver relacionamento com o Espírito Santo, essas verdades não vão ficar impressas dentro de mim. Eu vou andar como fugitivo e errante. E isso vai impedir de que eu entre nas portas que Deus preparou para eu entrar. Vocês se lembram da última pregação, domingo passado, de 2 Coríntios capítulo 6? Lá tem uma passagem muito especial, quando o Senhor diz assim, 2 Coríntios capítulo 6, vocês podem ir para lá, viu? Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 16, o Senhor diz assim: que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos, pois nós somos santuário do Deus vivo, como Deus mesmo disse. Essa é a parte que eu quero chamar a sua atenção. Neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Versículo 18 diz: eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas. Mas olha o que ele diz: saí vós, pois, do meio deles, separai-vos, não toque coisa imunda, e eu receberei vocês. O capítulo 7, no versículo 1 diz: ora, amados, visto que temos estas promessas, qual é a promessa? Eu habitarei em vocês, eu andarei no meio de vocês, eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo, eu serei o vosso pai, vocês serão para mim filhos. Aí Paulo diz: e amados, se nós temos essas promessas, o que nós vamos fazer então? Purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Não toque, sai do meio deles, e eu receberei vocês. O que é que Deus está dizendo para nós, irmãos? Que se a gente não fizer, se a gente não andar na palavra, se a gente não obedecer a palavra, nós não vamos receber o Espírito que vem de Deus. O que vai operar em nós é o Espírito que está no mundo, e não o Espírito que vem de Deus. Estamos juntos? Então é o que? É uma decisão que nós temos que tomar. Escuta, Jesus estava falando isso para um novo convertido, irmão. O cara tinha acabado de dizer: aleluia, glória a Deus, ora por mim, Jesus. Tinha acabado, Jesus disse: você é meu discípulo? Sou. Peraí, senta aqui, vamos fazer um discipulado em 3 minutos aqui. Vou te dizer algumas coisas. Primeiro, obedece a palavra, para que você possa conhecer a verdade e se tornar livre. Segunda coisa, não invente de andar em pecado. Retirai-vos, purificai-vos, santificai-vos no temor do Senhor. Porque se insistir em manter nas mesmas coisas que você fazia, você vai ser escravo daquilo que você está pecando.
E se você se torna escravo daquilo que você está pecando, você não vai permanecer na casa como filho. Você vai permanecer na casa se sentindo e se percebendo escravo, rejeitado, sujo, impróprio. Largue essas coisas. Aceite e receba a santidade de Deus, e eu vos receberei. Ok? Para a gente quase concluir. No mesmo João capítulo 8. Qual é a outra característica de alguém que é seguidor de Jesus? Se alguém é de Jesus, ele vai amar terrivelmente a Jesus. Se ele é filho de Deus, ele vai amar a Jesus. Escuta, versículo 42 de João 8, Jesus disse assim: respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis. Digam isso comigo: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis. Qual é a prova de que eu sou filho de Deus? Porque só há duas possibilidades: ou eu sou filho de Deus, ou eu sou filho do diabo. Não tem um terceiro. Ah, pastor, essa mensagem é muito ruim. Não gosto dela não. Eu gosto daquela mensagem que abarca todo mundo, que aceita todo mundo como todo mundo é. Escuta, não foi eu que fiz a Bíblia. A Bíblia não é ela que se converte a mim, é eu que me converto a ela. Ela que diz como eu tenho que ser, não é eu que digo como ela tem que dizer. E eu não posso ser seletivo dizendo: ah, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Não posso fazer isso. Jesus uma vez disse assim: vocês me adoram inutilmente. Como? Ensinando coisas, distorcendo coisas que eu disse. Então, quando eu distorço, quando eu mudo o que Deus disse, Jesus falou: sua adoração é inútil, é desprezível. O que é que torna a nossa adoração aceitável? Se você obedece à palavra. Então Deus não está interessado em que eu diga lindas palavras para Ele, se o meu coração está distante dele. E como é que o meu coração vai estar perto dele? Se você obedece à palavra. Jesus disse: se você me ama, você guarda a minha palavra. Esse é o sinal, ponto. Não são palavras bonitas que convencem a Jesus. Não são palavras lindas que convencem, não são flores bonitas que convencem a Ele. É o que? Atitude com relação a obedecer a sua palavra. Então escute, qual é a característica de alguém que é filho de Deus? Jesus falou: se você é filho de Deus, você vai me amar. Então a gente precisa hoje refletir, pensar: eu amo a Jesus? Que tanto eu amo Jesus? O meu amor por Jesus faz brilhar os meus olhos. Você já se apaixonou alguma vez? Quando tinha 15 anos só? Que aí você amanhecia o dia e só pensava nele? Ah, meu Deus, que coisa linda, Jesus. Meu Deus. E aí você não contava as horas, porque na noite ele ia aparecer lá em casa. O dia era uma expectativa. Limpava a casa, larará, né? Fazendo aquelas coisas. Felicidade, brilho nos olhos, sorrisão bem acolá. Por quê? Porque o meu amado vai chegar mais tarde. A vida ganha outro sentido. Às vezes nem se lembra de comer. Não é não? Estou brincando ou não, gente? Nem é assim não. Hã? Mas que conversa é essa? Aquele está dizendo que hoje em dia não é mais assim não. Paixão é a mesma sempre, querido. Passam-se os séculos, as pessoas ficam inteligentes, a tecnologia domina o universo. E a paixão continua do mesmo jeito.
Então a gente não sabe o que fazer. Às vezes não come, vai para o colégio, a professora fala, sim, porque o A mais B é igual a C. Se a gente pegar o conjunto A e o conjunto B, interseção C, e ela fazendo coraçãozinhos, puxando uma flor, fazendo uma carta de amor, quando chega em casa vai botar perfume. Bom, hoje não tem mais não é isso? Hoje é tudo digital, tecla seca. Misericórdia, gente. Pois eu sou do tempo, eu acho que a minha esposa ainda tem um cartaz desse tamanho, que a gente abria ele e tinha flores, desenhos, e a gente chegava naquelas bancas, eu chegava nas bancas, nas lojas, eu ficava horas lá, lendo um, lendo outro, escolhendo um, escolhendo outro. Hoje o que a gente faz? Google, lindo cartaz de amor, aí você clica e diz, é esse. Assim não é legal, gente. Você fazer é diferente. Sim ou não? Por favor, não seja vencido pelo mundo digital. Você se torna seco. Daqui a pouco você vai querer fazer menino pela internet. E aí você vai perder coisas, garanto para você, coisas boas. Estamos juntos. Então você consegue imaginar o que é uma pessoa apaixonada? O que Jesus está dizendo é, se você é filho de Deus, você vai me amar. Estamos juntos? Ou seja, os nossos olhos, porque nós nos tornamos filhos de Deus, primeiro sinalzão que vem é, cara, eu sou louco por Jesus. Sou apaixonado por Jesus. Mas por que isso acontece? Porque o próprio Espírito Santo veio habitar dentro. E a Bíblia fala que o Espírito Santo veio para dar testemunho de Jesus. Ele vai te comunicar quem é Jesus. E uma vez que você conhece Jesus por dentro, não tem como não se apaixonar por Ele. Então nós, como filhos de Deus, se nós entendemos e cremos que somos filhos de Deus, a primeira pergunta é, como é que está o nosso amor por Jesus? Hoje as pessoas estão tão rasas, se chateiam com tão pouca coisa. E por que isso acontece? Porque qual é o nosso grande alvo? Qual é o nosso grande amor? Amados, quando nós estamos apaixonados, tem um monte de coisa que a gente não presta atenção. Quando eu olho para o passado, e eu me lembro o tamanho do quartinho que a minha esposa foi morar comigo, ou que eu fui morar com ela, na verdade a casa era do pai dela. Eu olho e digo assim, minha gente, se eu fosse o meu sogro, eu não dava. Eu não me dava para ela, entendeu? Vocês entenderam aí. Porque era muito pobre o negócio. Não tinha nada. E a segurança financeira? Também não. Nada. Mas nós estávamos o quê? Apaixonados. Então tem um monte de coisa que a gente não vê. Tô nem aí. Vamos comer mortadela com arroz. Graças te dou, Pai. Porque o que importa é a mortadela com arroz? Não. É quem você tem com você. A mortadela com arroz é só um detalhe. A gente não enxerga. E glória a Deus por isso, porque por causa da paixão a gente sobe montanhas, a gente atravessa mares e oceanos. A gente rompe coisas. Sim ou não, gente? Então, Jesus fala, você é filho de Deus? Sou. Você está apaixonado por Jesus? Porque esse é um dos sinais, é uma das características de quem é filho. Jesus disse assim, vocês me odeiam, porque a minha palavra não encontra lugar em vocês. O que significa dizer que o contrário disso é, vocês me amam, porque a palavra achou lugar no coração de vocês. Vocês estão juntos?
Por que é que vocês me odeiam? Porque eu busco a minha palavra dentro de vocês e não tem nada. Mas quando você me ama, eu olho dentro de vocês e o que que eu encontro? A minha palavra estabelecida lá dentro. Por causa disso é que o seu coração está apaixonado por Jesus. A outra coisa, outro sinal de quem é filho de Deus, é João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 37. Essa daqui é massa. Posso ler? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis. Mas se as faço, embora não creais em mim, crede nas obras, para que entendais e saibais que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Deixa eu ler de novo para ver se vocês entendem. Jesus falou assim: se não faço as obras de meu Pai, então vocês têm toda a razão de não acreditar em mim. Mas se eu faço as obras de meu Pai, vocês não creem em mim. Se vocês não creem em mim, então creia nas obras, para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu estou no Pai. O que é que ele está dizendo com isso? Sabe qual é a prova de que eu sou filho de Deus? As obras que eu faço. Porque as obras que eu faço levam você a ver que o Pai está em mim. Não sei se você está compreendendo o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que, primeira prova que eu disse assim, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Se eu sou terrivelmente apaixonado por Jesus. Qual é a segunda prova que eu sou filho de Deus? Se você faz as obras de Deus. Ah, eu sou crente. Tá. Cadê as obras do Pai em você? Jesus fala, tá bom, você não precisa crer em mim. Tudo bem. Eu sou Jesus de Nazaré, sou filho de José e de Maria, vocês conhecem eles. Então creia nas obras que eu faço, porque as obras que eu faço dizem, mostram, denunciam, comprovam que o Pai está em mim e que eu estou nele. Agora, o bacana disso é, de que obra Jesus está falando? Você sabe qual é o caso em questão aqui? Jesus tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Começa no capítulo 9. Então, quais eram as obras? Jesus tinha acabado de abrir a vista de um cego de nascença. Ele disse, se vocês não creem em mim, então creia nas obras que eu faço, porque elas denunciam que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E quais foram as obras? Eu abri a vista de um cego. O que é que Jesus está dizendo? Eu tenho expectativa com os filhos de Deus. E quais são? É que vocês sejam poderosos na terra. Você acha que eu estou exagerando? Vá para Marcos capítulo 16. Jesus falou, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, vocês expulsarão demônio, vocês curarão enfermo, vocês libertarão pessoas, vocês serão o que? Deus na terra. Deus se movendo na terra. Então, alguém chega para você e diz, eu não creio na sua religião. Ele diz, ótimo, não precisa crer na religião. Creia no que você está vendo Deus fazendo em mim. Só isso. Então, se você não crê no que eu digo, tudo bem. Então, como você explica as coisas que eu ando fazendo? Porque elas dão testemunho acerca de mim. Não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim que faz. Então, o que eu quero dizer para os meus irmãos? Que há uma expectativa de Deus, de que haja um despertamento, para que a igreja se mova no poder do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 2, está escrito assim, vocês são feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou há muitos séculos atrás, para que vocês andassem nelas. O que são as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas? Distribuir cestas básicas? Não é disso que ele está falando. Ainda que a gente faça essas coisas, mas a gente precisa entender do que Deus está falando. Qual é a expectativa das obras que Deus quer que a gente ande? Obras que o Espírito Santo vai operar por meio de vocês.
estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome farão isso. Curarão enfermos, libertarão os oprimidos. E as pessoas vão dizer, não creio na tua mensagem. Tudo bem. Creia nas obras. Porque as obras denunciam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Escute, nós estamos lendo capítulo 8, 9 e 10 de João. Quando chega no capítulo 15, Jesus fala, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos. Que fruto é esse? Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos. Como é que Deus é glorificado? Quando eu sou escravo do pecado? Não. Quando é que Deus é glorificado? Quando eu estou cheio do espírito de rejeição e de escravidão? Não. Quando é que Deus é glorificado? Quando você se torna extremamente frutífero. E como é que eu me torno extremamente frutífero? Isso é capítulo 15. Então ele diz, volta um capítulo antes. No capítulo 14, Jesus começa a dizer, eu vou morrer e eu vou subir. Mas quando eu subir, eu vou derramar sobre vós o Espírito de meu Pai. Ele dará testemunho, Ele fará. Vocês vão pedir coisas em meu nome e eu vou fazer. Até agora, vocês não pediram em meu nome, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele dará testemunho de mim. E o que vocês falarem, acontecerá. Aí nessa sequência que ele diz, toda árvore em mim vai ser abundantemente frutífera. Toda árvore que se conecta a mim, que liga a mim, vai se tornar frutífero, extremamente frutífero. Estamos juntos? Então nós somos criados para as boas obras. Há uma expectativa, irmãos. A expectativa hoje é que você entenda qual é o caminho para onde Jesus quer te levar. E é essa vida no Espírito, uma vida onde os céus vão vir para a terra. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. E o que é o reino de Deus? Seja feito na terra, assim como é feito no céu, a tua vontade. Então a vontade de Deus estabelecida no céu vai trazer para a terra, por meio do Espírito que Ele fez habitar dentro de você. De você quem? De você que não tocou coisa imunda, de você que não quer viver a vida imunda, para que Deus receba e habite dentro. Aliança com Deus. Estamos juntos? Glória a Deus. Acabei. Que Deus abençoe vocês.